Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje nós vamos falar sobre educação Montessori. Eu estou aqui com Louise Juncker e Luana Pereira. Obrigada! Obrigada, queridas, por estarem aqui, aceitarem o nosso convite. É muito bom receber vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Estar aqui. E vamos falar sobre educação Montessori. Eu estou aqui, assim, também como leiga, conheço muito pouco sobre. E hoje a gente vai falar sobre essa filosofia, né, essa pedagogia. Enfim, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre a Montessori. E principalmente no desenvolvimento da criança, né? Quais são os benefícios, enfim, quais são os pontos importantes. Mas eu queria começar perguntando para vocês um pouquinho sobre a história de vocês, assim, como que vocês chegaram nessa filosofia. Quer ir primeiro? Foi depois que a minha filha nasceu. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, então lá a palavra Montessori é mais conhecida, né, do que no Brasil. E tem muitas escolas e eu sabia de Montessori, mas não sabia o que era. Sabia que era uma coisa diferente do tradicional. Mas quando eu estava grávida, eu comprei alguns livros, que eu fiquei mais curiosa, né? Mãe nova, quer conhecer mais, e livros de parentalidade, e aí teve 2 sobre Montessori, e eu me apaixonei, assim, mudou o meu olhar para criança. Eu já tinha trabalhado com crianças por muito tempo, mas eu nunca tinha... Foi, assim, um divisor de águas mesmo. E daí eu comecei a me aprofundar mais, ela nasceu, aí com 5 meses eu ia voltar para trabalhar, depois da licença materna e aconteceu a pandemia. Então eu fiquei assim em casa com um bebê que não podia, né, ir para... Eu tinha que ajudar na educação dela em casa. E daí eu comecei a procurar materiais, né, os sensoriais, e aí eu fui me apaixonando por aquilo, vendo o desenvolvimento dela, os estímulos, né, então eu, além de toda a filosofia da educação, também tem esse lado dos materiais que eu sou apaixonada, né, então quem olha no meu Instagram sabe. Então assim, aquilo lá foi em vários aspectos que foi abrindo minha mente e foi por causa dela, e a pandemia ajudou, né. Sim, que legal, observando ali o crescimento total, né, assim, da criança, porque muitas vezes, né, que você precisa já voltar para o trabalho, acaba tendo esse distanciamento, né, então acompanhar ali de pertinho e poder colocar já essa metodologia, né, eu falo metodologia, pedagogia, porque a gente já conversou sobre todo isso. Todo mundo faz tudo, né? Tem tantos nomes, já chamaram de tudo. Que legal. Bom, eu tô na área de educação desde 2009, 2010. Sempre trabalhei em ótimas escolas, sou de São Paulo, a princípio, e sempre faltou alguma coisa ali dentro de mim. Então eu ia para uma escola, ficava um tempo, aprendia ali, mas não clicava, não é aquilo ainda que eu quero, não acho que eu tô indo pelo caminho certo. E aí eu fui trocando tudo, e meu marido até comentou, falou, você tem que olhar muito bem, porque você sempre trabalhou em lugares muito bons, acho que a questão tá dentro de você e não nos lugares. O que será que tá aí dentro de você? Enfim, aí na última escola que eu trabalhei já aqui em Sorocaba, eles estavam seguindo um caminho um pouco mais construtivista, achei interessante, comecei a pesquisar sobre metodologias diferenciadas, e quando eu comecei a ler sobre Maria Montessori, assim, lágrimas escorreram no meu rosto, porque parecia que estava traduzindo as coisas que estavam dentro do meu coração ali, e eu não tinha conseguido chegar sozinha naquilo. Falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso me propor. E a gente estava passando por uma questão pessoal, familiar ali, e a gente falou, vamos abrir uma escola? Vamos. E aí, como faz? Começamos a correr atrás, visitamos algumas escolas em São Paulo, em Campinas, montessorianas, né? E aí a gente começou a ver que era aquilo, realmente, o caminho que tinha que ser. Já me inscrevi tudo quanto é curso possível imaginário para aprender a fazer o Montessori. E desde 2016 a gente tem a escola aqui em Sorocaba, a princípio educação infantil, e agora com Fundamental 1 até o 5º ano. Que legal. Como chama a escola? Escola Montessori Semear, fica no jardim, na Vila Trujillo. Legal, já foi o endereço aqui embaixo também. Que legal. E o que é a educação Montessori? Assim, qual a diferença de uma criança que cresce através, né, estudando não, né, mas assim, recebendo essa educação Montessori de uma educação tradicional? Eu acho que a educação Montessori é um novo olhar para a criança, né?
completamente diferente de tudo que a gente está acostumado, porque não foi a educação que a gente recebeu, né? Então, aquela coisa do adulto acima da criança, é uma educação meio autoritária, né? Sim. Eu que sei todo do conhecimento e eu vou te ensinar tudo que você tem que saber, e essa criança chega no mundo sem nenhum conhecimento, e é esse conhecimento de cima para baixo, né? Sim. E a Maria Montessori tem um livro chamado Descoberta da Criança, né? Que ela descobriu, né? Tem o outro, Segredo da Infância. Então, essa coisa assim ela teve, a partir de um novo olhar para a criança, ela foi desenvolvendo essa abordagem que ela não chamava de método, então ela não gostava desse nome, mas começou como uma pedagogia, mas desenvolveu uma filosofia, é um estilo de vida, é um novo olhar para a criança, é respeitar a criança, o potencial da criança. Sim. E seguir a criança, né? Então, é uma forma de entender o desenvolvimento da criança para poder providenciar um melhor ambiente para ela, com os estímulos certos, com o conhecimento do desenvolvimento da criança, para poder providenciar um melhor ambiente para ela se desenvolver plenamente. Legal. O que a gente vê, assim, em comparação, né? A gente visita hotéis, restaurantes, o que a gente vê quando tá ou quando a gente vai num passeio escolar, os monitores ficam, nossa, eles são educados, né? Porque a gente, toda essa questão que a Luísa trouxe, mostra muito, a gente trabalha muito com respeito. Então, a criança, ela é respeitada e ela nos respeita. Então, é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, o respeito é a base ali, e a criança se sente segura para explorar, para conhecer novos terrenos ali, e o conhecimento, ele não é segmentado. Então, por mais que tenha um momento que a gente vai ter uma apresentação de matemática, não são caixinhas. Então, a matemática vai conversar com a ciência, vai conversar com a linguagem, vai conversar com essas matérias, e faz com que a criança se interligue com o conhecimento. E esse conhecimento seja presente no mundo. Então, não é o conceito para passar na prova ou para decorar aquilo. Não, eu vou aprender isso, mas como que eu uso isso na minha vida, no meu mundo? Tanto que a única lição de casa que a gente fala que as crianças têm mesmo é dos pais, na verdade, que é estimular essa curiosidade, de fazer com que eles sejam curiosos, mas por que será que tal coisa acontece? Ou fazer um passeio cultural com o filho, para que ela entenda que o que ela aprende na escola não está desconectado com a vida. Sim. E é isso que faz a diferença nessa educação e vai fazer um ser humano diferente. Porque vai mostrar para ele como que tudo isso faz parte dele. Educação cósmica, né? Exato. Isso é uma das grandes sacadas de Maria Montessori, de integrar e mostrar esse mundo ao redor para a criança. Porque aí o conhecimento, ele abre portas. A gente está aqui hoje através de um conhecimento. Então, a gente está conversando, está fazendo novas pontes, novos conhecimentos. E é isso que para a criança também é. Quando ela vai lá conversar com o colega, oi, tudo bem? Eu fui num museu e vi tal coisa. Nossa, e aí o negócio vai construindo e vai mudando. Então, é uma forma de relacionar-se com um mundo diferente do tradicional. Onde o tradicional mostra aquilo e aquilo apenas. Não, isso a gente vai ver daqui 15 páginas da apostila. Não, se a criança tá com interesse, olha que legal, vamos ver aqui, vamos ver. Vai ter hora que eu vou falar, não, isso aqui a gente vai ver mais tarde, isso é para um outro momento. Mas muito interessante essa sua pergunta. Então, a gente traz essa curiosidade da criança, esse querer saber mais. Então, enfim, traz desafios para adulto também, né? Porque tem pergunta que eles fazem que você fala, puxa, é verdade. Sim, mas então, esse negócio da pergunta para adulto, né? Na escola tradicional, o adulto tem todo o conhecimento. Então, se a criança faz uma pergunta, tem aquele professor que, quando não sabe, ele não consegue assumir que ele não sabe a resposta. E o adulto, o adulto preparado, Montessori, ele vai falar assim, não sei, vamos descobrir junto? Que pergunta interessante, vamos descobrir? Sim. Então tudo bem, também, a gente como adulto não precisa saber tudo, né? Também, assim, então é interessante. E eu lembro de uma sensação, assim, que eu fui também da escola tradicional, né?
vamos, teoria de Bhaskara. Pra que eu vou usar isso na minha vida, né? Assim, então acho que a escola também, se não pra passar no vestibular, né? Eu acho que ficava, exato, a escola trazia um pouco disso, né? Aprende só pra passar numa prova, estudei pra prova e graças a Deus, não preciso mais olhar pra isso. Passei, né? Vestibular. E aquele aluno que levanta a mão e fala, isso vai cair na prova? E daí desliga o cérebro se a professora fala que não vai. Porque só vai aprender o que vai cair na prova, o que precisa, né? Sim. E, nossa, não tem prova em Montessori. A gente pode entrar nesse quesito, mas não tem nem lição de casa, nem prova. Sim, e hoje as crianças também recebem, assim, bastante conteúdo para levar para casa, né? Assim, o adolescente entra no ensino médio, a vida acabou, né? Assim, aqui como escola de dança acontece muito das meninas, elas começam a sair das modalidades porque tem que estudar, porque tem... E eu fico pensando, nossa, a vida é tão mais do que isso. Claro, é importante estudar, é importante a escola, o vestibular, decidir. Mas assim, tão novinhas para com 17 anos decidir o que vai fazer pro resto da vida, sim, né? E claro, essa geração já é uma geração diferente da minha, enfim. Mas como é importante a gente... trazer a escola e a educação nesse lugar de uma educação para a vida mesmo, né? A vida vai além. E você tocando nisso, Pia, me trouxe assim, porque a Maria Montessori, ela foi médica, né? Então ela tinha um conhecimento muito grande sobre desenvolvimento biológico. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque ela respeita os marcos, né, de desenvolvimento, sim, então a criança está apta a engatinhar, a caminhar, a falar, então a gente nunca vai negligenciar esses marcos de desenvolvimento. Se até 2 anos e meio a criança não está falando, opa, não é seguir a criança cegamente. Vamos ver, pode ter alguma coisa que precisa de um apoio de uma fono, alguma coisa assim. E ela tem essa análise biológica até a vida adulta, né? Então. E o que ela percebe, que é esse terceiro plano de desenvolvimento, né? Que são essas adolescentes, ela diz que é um novo renascimento, porque os hormônios estão ali fazendo uma transformação muito grande, e é onde, na metodologia dela, na educação dela, a escola vira uma fazenda. As crianças vão trabalhar com o corpo, porque ela diz que a mente do adolescente não está apto a processar tanta informação. Então, em questão de conteúdo, ela dá uma diminuída, mas volta ao trabalho com o corpo novamente. Para que essa corpo e mente voltem a se alinhar e depois volta a essa... Não é que eles não têm capacidade intelectual, eles têm muito. Porém, essa questão hormonal deles é tão grande que é preciso dar uma baixada. E é justo onde o tradicional faz a inversão. Onde coloca eles para estudar mais. E responsabilidade. Acordar cedo, fazer mil coisas. E é onde eles não dão conta e espano. Sim, e é o que tá acontecendo muito, né, também assim com a juventude, né? Sim. E você falou da Maria Montessori, e agora eu pergunto pra vocês, né, da onde surgiu essa filosofia? Quem foi Maria Montessori? Então, ela foi médica, e ela, depois que ela se formou, ela foi trabalhar hoje a gente acho que não fala mais essa palavra, mas como se fosse um hospício, onde tinha crianças que foram abandonadas pela sociedade, e tinham problemas psiquiátricos, né? Ela, como psiquiatra, ela se formou ela foi uma das primeiras médicas mulheres da Itália. Isso é 1900, né? 1905. Um pouquinho antes, no finalzinho, ela se formou, né? Antes de 1900. E daí, ela trabalhando nesse espaço, vendo aquelas crianças, ela tinha uma capacidade de observação extraordinária. E ela conseguiu ver, ela percebeu que aquelas crianças... mesmo tendo fome, o que ela observou umas crianças brincando com umas migalhas, uns farelo de comida no chão, e ela percebeu que mesmo elas com fome, elas estavam dando prioridade para uma manipulação sensorial, alguma coisa para estimular, um estímulo. Elas estavam buscando um estímulo acima de comer aquilo. Então, elas, né, e foi através dessa observação que ela percebeu que a solução para aquelas crianças, né, a resposta não estava num atendimento médico, fisiológico, mas na educação. Então, esse lado, né, da pedagogia, e ela viu aquilo e aí ela começou a desenvolver formas de educar essas crianças para estimular elas, baseada no que elas estavam precisando naquele momento de estímulo. E aí ela foi influenciada por dois, o Sagan e o
como é que é ITARD. Então, eles já tinham desenvolvido alguns materiais sensoriais que ela começou a usar. Então, ela não foi, assim, do zero. Os materiais que a gente conhece hoje, teve aí uma influência. E daí ela foi melhorando. Daí ela foi convidada para abrir uma escola, que na verdade não era ainda uma escola, era um espaço num bairro, numa favela, com crianças, antes delas poderem ir para a escola, né, elas não tinham o que fazer, um bairro extremamente pobre de Roma, que os pais analfabetos trabalhavam muito e não recebiam nada, então aquelas crianças eram largadas. Daí ela criou esse espaço, e aí ela desenvolveu essa pedagogia científica, né, que ela chamou depois, porque foi na base da ciência, né, dessa coisa de observação. Vou testar, tentativa e erro. Ela observou como se fosse um laboratório, e essa escola virou um laboratório, e aí ela foi testando coisas, ela foi observando, percebendo que funcionava, tirando o que não estava funcionando, fazendo alterações no ambiente para poder providenciar a melhor educação para elas. E aí elas começaram a ter uma performance melhor do que as outras crianças. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas. Quem é essa Maria Montessori? Quem são, né? O que ela tá fazendo com essas crianças? Que do nada, elas estão passando nos testes nacionais muito mais difíceis, né? O nível, assim, da educação delas era tão, assim, além do normal, que aí ela foi surgindo essa curiosidade. Daí ela deu palestras, né? Viajou um mundo dando cursos. E daí hoje muita coisa na escola tradicional que a gente vê foi influenciado por ela, pelo que ela desenvolveu. Então, várias coisinhas que a gente pode, né? E curiosidade, quando ela trabalhou nesse Instituto Ortofrênico, ela conheceu um Montessano, que acabaram tendo um relacionamento, e ela engravidou ali, naquela época eles não eram casados, mas enfim, ele também era médico. Essa Maria Montessori. Tem filme, tem livro que retrata um pouco, né, romantizado essa história, mas foi uma questão assim, se você casar com ela, você vai viver na sombra dela, porque ela é né, e ele também era médico, enfim. Tiveram um acordo ali que ela teria o filho, mas ele seria cuidado por um caseiro de uma chácara que eles tinham, assim. Então, ela abdicou da vida do filho. E tem uma fala, né, que não sei se é tão verídica, mas tá lá nos livros e nos vídeos, que se eu não posso estar perto do meu filho, eu vou fazer um mundo melhor para que meu filho possa estar nele. Nossa. Então, ela abdicou da família, da vida, do filho, para transformar esse caminho da educação. E depois, aos 15 anos, ela contou pro filho que ela tinha um mínimo contato ali, que era a mãe dele. Ele se revoltou a princípio, mas depois ficaram juntos. E ele continuou ao caminhar com ela, até ela falecer. Mas ele que foi à frente da educação de 6 a 12, Nossa, ele que liderou isso. Então, ele que sistematizou muitas das coisas, porque ela queria falar. Ele falou, não, mãe, como que a gente vai conseguir fazer isso para que as pessoas repliquem, né? Então, muito do que ela conquistou de cursos pro fim da vida dela, assim, foi muito graças ao Mário Montessori. Que lindo! Eles fundaram a Associação Montessori Internacional com o filho. Que legal. E hoje, assim, na prática, né, uma criança, a Louise tem um espaço, né, que atende crianças de 0 a 3 anos, né, e as famílias também. Então, a criança nessa faixa etária, o que ela vai aprender através da Montessori? Nossa, são tantas coisas, quantas horas você tem? Mas assim, esse sensorial, esses materiais. Sim, mas é muito mais, né? Ainda mais para essa faixa que o currículo, né? Não é só o currículo pedagógico, né? É o olhar para a criança como um todo, né? Então, é o desenvolvimento da autodisciplina, né? Da autonomia e... Nossa, é muita coisa, não sei nem por onde começar, mas o meu foco, então tem o ambiente preparado, né, então é um dos pilares da abordagem, né, a gente fala sobre o adulto preparado, o ambiente preparado e a criança equilibrada, e esse meu curso une esses 3 pilares, porque a gente tem o ambiente preparado, então a gente tem as 5 áreas de desenvolvimento para essa faixa etária, né, é um ambiente autêntico, Montessori.
Mas aí também tem a preparação do adulto, então tem a participação dos pais na minha aula, pode até 2 adultos, porque eu quero, né, que os 2 tenham essa vivência, também vem babá, tia, avó, mas enfim, e daí eles saem, assim, o curso são 12 semanas, são 2 horas por semana, e eles saem, assim, no final do curso com uma visão completamente diferente das crianças, do que elas são capazes. E, então, a gente tem a vida prática, né, então é só, assim, o momento do lanchinho. Os pais ficam assim, nossa, eu não acreditava que eles fossem capazes de fazer isso, sabe? Então, eles se servem água, eles estão desenvolvendo essa autonomia e os pais estão desenvolvendo esse novo olhar para a criança, dessa capacidade e o respeito pela criança. E também importantíssimo, como estabelecer os limites de forma respeitosa. Então, muita gente acha que Montessori é liberdade total, permissividade, ou até, né, um autoritarismo, muitas regras, né, assim, mas na verdade não é nada disso. Tem a criança, ela tem a liberdade dentro dos limites, né, então precisa dos limites. A disciplina, os limites, dois lados da mesma moeda, liberdade e disciplina. Então, a criança não consegue ter disciplina se ela tem liberdade, e ela não consegue só ter liberdade sem disciplina, porque daí vira, né, uma bagunça. Então, é bastante coisa que a gente trabalha, não é só os materiais. Sim, não, mas uma das primeiras coisas que eu vi, assim, da Montessori, que eu falava... Uau! Eram as crianças comendo de garfo e faca. Eu falei, mas como assim? Porque você acha que a criança é colherzinha, né? Assim, então, essa autonomia, essa independência, né? Assim, que a criança... entre mostrar aspas, que ela é um ser como qualquer outro. Sim, né? Com o tamanho dela ali, né? Mas eu achava muito legal. Assim, o lanchinho é a parte que os pais mais ficam, assim, encantados. É bem gostoso de ver. Que legal. E na escola, Lu, tem a sua escola trabalha até o 5º ano. Atualmente, sim. Atualmente, sim. E algo que a gente conversou também que eu achei incrível é essa autonomia das crianças, né? Então, dentro do... Como que funciona uma escola, né, de educação Montessori com os conteúdos, né? Enfim, que são obrigatórios. Bom, a gente não pode esquecer, eu sou uma escola Montessori, mas eu sou uma escola brasileira que tem toda a regulamentação de BNCC, MEC, enfim. Então, eu tenho que seguir todos os preceitos que a diretoria de ensino propõe. Então, existe uma adaptação, não uma adaptação, mas uma correlação curricular ali para que garanta que tudo que do BNCC é feito. Então, sim, tem coisas que você vê no curso Montessori que meu currículo tem além, porque eu preciso, no BNCC a gente precisa falar sobre pesos e medidas de tal forma. Então, a gente fez uma mescla nesse sentido, né? Então, então, tem toda essa questão curricular baseado no Montessori e no tradicional mesclado ali. Então, é a forma de fazer que vai ser diferente, o conteúdo tá ali, mas eu vou trabalhar de uma outra forma, em um outro momento, em um outro ritmo. As salas, Maria Montessori percebeu que a interação entre as crianças de diferentes idades, mas dentro de um plano de desenvolvimento ali, ele é muito benéfico. Então, as salas são multietárias. A gente tem uma sala de 0 a 3, uma de 3 a 6, e depois uma de 1º e 2º ano, e outra de 3º, 4º e 5º. Então, nós temos 4 agrupamentos, né? E nesses agrupamentos tem um ambiente preparado para essa faixa etária. Então, um grupo 0 a 3 é muito parecido com esse espaço, né, que a Luíse relatou ali para vocês. Depois de 3 a 6, você vai ter outros materiais, já começa a ter matemática, linguagem, eles aprendem a ler e escrever, conhecimento de mundo, geografia, ciência, história, geometria, enfim. E depois, um fundamental, eu tenho a divisão, é 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano, mas eles estão agrupados. Então, vai ter conteúdo que é de 1º, conteúdo de 2º. Uma grande diferença é que no infantil, a criança, ela segue o que ela deseja fazer e o adulto vai guiando ela para aqui e para lá, né? Para que esse desenvolvimento seja mais proveitoso para a criança. Agora, no fundamental já não, existe um plano pré-existente, então você tem essas 15 atividades para fazer nessa semana. E a criança tem a autonomia de escolher em que ordem ela vai fazer. Eu já quero fazer ciências, eu já quero fazer matemática. E ela pode ir fazendo, mas ela tem que dar conta daquilo no final do dia. Então, a gente trabalha muito com autonomia. Ao estudar esses planos de desenvolvimento, Maria Montessori percebeu que o primeiro plano de desenvolvimento é do 0 a 6, depois de 6 a 12, depois 12 a 18. No 0 a 6, ela põe uma frase assim de mote, né? Me ensine a fazer por mim mesmo. Então, a criança de 0 a 6, a gente vai trabalhar muito essa autonomia. Quem sou eu nesse mundo? Como que isso se relaciona comigo? Eu tenho fome, eu tenho frio, eu tenho sono, eu tenho vontades, eu tenho capacidades e habilidades.
De 6 a 12, já me ajude a pensar com você. Ele quer, como que a gente... Social. Me mostra como que você faz, que eu também quero ter esse mesmo desenvolvimento que você tem. Né? E a partir, me ensine a pensar sozinho. Então, dos 12 aos 18, ela vai querer, eu quero ter meus próprios pensamentos, eu quero... E aí vem se eu falo A, a criança fala B, né? Aquela coisa, sim. Porque eu quero ser o do contra ali, sim. Faz parte desse processo, né? Pra gente conseguir alinhar. Então, nessa educação, ela vai ter exatamente tudo que ela tem no tradicional. Como a Luísa falou, não tem prova e não tem lição de casa, né, como base, mas existem momentos de autoavaliação. Então, tem atividade, sim, você já praticou bastante esse conteúdo, a gente tá falando de fundamental, tá? Infantil 0. Tá. Já, então tá bom, ó, tá aqui uma atividade pra você testar quanto você já sabe. Aqui ele pipocou nesse conceito, então vamos voltar e vamos praticar. Então não é para dar a nota para a criança ali, mas para mostrar para ela o quanto de esforço e quanto como um autoconhecimento. Eu acho que eu já tô ótimo nisso, mas aí foi lá e não conseguiu fazer nada. Será? Vamos tentar de novo? Sim. E aí a gente vai fazendo esse exercício. E lição de casa a gente tem, às vezes, quando a criança precisa... É muito particular da criança. Tem criança que, às vezes, é muito inseguro. E no ambiente social ali, com todo mundo olhando, tenho vergonha de escrever. Às vezes, vai uma caligrafia para casa, por exemplo, a criança treina, fica ótima e aí pronto, deslancha. Legal. Então, a gente vai vendo essas necessidades pontuais de, às vezes, fazer um jogo com a criança em casa. Porque é o que eu falei no começo, né? Se não faz sentido para a criança aquilo socialmente... A criança não aprende, é muito que a gente vê isso acontecendo. Então, às vezes, se a criança não tem muito contato com o idioma na família, a família não fala nada daquele idioma. Aí você vê que a criança, às vezes, fica um pouco patinando ali, porque eu não sei aonde eu vou usar, como eu vou usar, como eu vou exercitar. Às vezes a gente vê isso na matemática, nas ciências, enfim. Então, às vezes, precisa de um link assim com a família, desse incentivo, mas não para trabalhar. E diferentemente do tradicional, a estrutura da aula no tradicional agora é aula disso, aula daquilo, aquilo. Tem momentos. Então, as crianças estão todas tudo na mesma sala, né? Isso. Acho que para vocês conseguirem visualizar essa sala, todas as áreas estão na mesma sala. Então, a criança tem essa autonomia de escolher. Agora eu vou fazer matemática, agora eu vou fazer ciência. Porque tá tudo lá. Fantástico. Diferente isso. do tradicional, que agora é professora de matemática e todo mundo vai aprender aquilo no mesmo momento, independente se eles estão interessados, se eles estão preparados, se eles estão prontos, né? Se eles vão escolher aquilo. Uma coisa importante na abordagem Montessori é a escolha, né? Então, a criança precisa escolher para ter um maior empenho, para ter um maior interesse, para ter, né? Para realmente aprender aquilo, é parte da escolha. Sim. E, então, ela tem essa possibilidade. Claro, como você falou, tem aquelas coisas que, né? Ela precisa saber, ela precisa aprender. Então, vai do talento do professor para conseguir guiar aquela criança a ter interesse nas áreas que ela nunca busca, né? Então, tem o professor, esse é o papel do adulto, né? De conseguir guiar a criança para aprender tudo que ela precisa aprender. Legal. Mas ela vai no tempo dela, né? No ritmo dela, no interesse, baseado no interesse dela. Então, isso que é, assim, o revolucionário, né? Sim, e tudo muito concreto, tudo muito palpável. E conectado. Você falou do Bhaskara lá, né? Então, a gente não trabalha Bhaskara, porque isso é Fundamental 2, mas Teorema de Pitágoras está presente. Sim. Mas existe uma forma sensorial, né? E é interessante, minha sobrinha foi em casa, ela tava no 9º ano, e tinha Teorema de Pitágoras. E minha filha no 1º ano tinha acabado de ver. Ela falou, mamãe, pode deixar que essa eu explico. E ela explicou a história da geometria, onde surgiu, do rio Nilo, e parará, toda aquela questão. E aí ela mostrou pra ela o Teorema de Pitágoras. Ela olhou e falou, mas ela tá no 1º ano. Falei, Aí eu mostrei pra ela, sensorialmente, consegui mostrar, e ela falou, agora eu entendi. Olha Porque só. deram só a fórmula pra pela ela. experiência, né? Experiência com o material. É muito legal. Vai trazer esse concreto pra vida. E contextualizar, né? Sim. Contextualizar na história, né? Sim, faz muito mais sentido, você vai né? usar aquilo também. Sim. Nossa, muito, muito interessante tudo isso. E eu acho que na pandemia, quando todo mundo precisou ir para casa, essa gestão do tempo, acho que foi assim o que mais
pegou, assim, né? Então, você adulto que, que está sofrendo com gestão de tempo, é possível, assim, que o adulto aprenda algumas regras, regras não, né? Alguns movimentos, assim, da Montessori para entender como gerir seu tempo, como transformar tudo isso? Nossa, eu acho que hoje a gente tá numa pandemia, assim, o negócio de, né... Também é muito conteúdo pra... TikTok, Instagram, o adulto não consegue mais se concentrar. A gente trabalha tanto na concentração das crianças, mas os adultos também estão perdendo essa capacidade de concentração. Precisa, eu né? acho que precisa desligar o celular um pouquinho, Sim, né? Viver a vida um pouco e sair, né, desse mundo, dessa serotonina, desse vício, dessa... Com certeza. Eu fiz um curso que ela trouxe uma reflexão que para mim ficou muito marcado, assim, que a diferença entre produto e processo. Nós adultos vivemos para o produto. Ela até deu exemplo. Quantos de vocês não saem, fazem toda aquela produção de manhã e pega isso, peguei meu café, banana, na hora que você olha pra trás, sua casa tá de ponta cabeça. Mas eu estou pronta. Porque eu estou com foco no produto e não no processo. Entendi. Quando eu voltar, eu dou conta disso. Sim. E sai pra trabalhar e volta. A criança, não. A criança, ela foca no processo. Sim. Ela faz por fazer. Não porque no fim... Quando vai crescendo, sim, né? A partir dos 6 anos, ela quer o produto final ali. Mas a criança, às vezes, ela repete. Porque ela tá tentando focar no processo. E ela até trouxe a reflexão, né? Como que um adulto focado no produto orienta e guia uma criança focada no processo? Sim. Né? Então, antes de tudo, e um dos... Assim, é regra. Todo curso de guia Montessori, ou até mesmo de assistente, tem autoconhecimento. E quando eu fiz a primeira vez, eu falei, nossa... O que essa mulher tá querendo fazer refletir na minha vida? Vou fazer terapia, sei lá, né? Mas se você não se autoconhece, é muito difícil você conseguir ajudar a criança no seu melhor. Sim. E você acha que você já passou por uma situação onde teve uma situação com uma criança, um adulto, e aquilo te irritou de um jeito e a outra pessoa também, dá risada. Porque naquele momento... a criança ferida é acionada. Sim. Então, a gente precisa, nós adultos, temos que ter muito contato com essa nossa criança ferida. Saber quem ela é, pra entender que naquela situação, não é a criança que tá me tirando do sério, é a situação que está me acionando, porque minha avó fazia tal coisa, minha tia, meu pai, meu marido, porque isso faz toda a diferença na sua conexão com a criança. E é isso uma das coisas que a gente mais vê, que trabalho com os pais, né? Que eu vejo, porque eles ficam perguntando assim, mas minha criança não se concentra, como que eu faço para ela ter interesse nas atividades? Ela não faz... Aí é o adulto, né? Porque é esse negócio de estar focado no produto e não no processo. A natureza da criança é focar nesse processo. O problema é que o adulto não dá essa liberdade para a criança, não incentiva ela, ele tá influenciando ela a ser igual ela modelo, de focar no produto. Então, ela não desenvolve isso. Então, a criança está desaprendendo. Sim. Ela vai, a pouco, focando no produto. Então, o que seria, por exemplo, tem um material lá na minha aula, um bebê está brincando lá com o material e o adulto está focado no objetivo do material. Ela precisa aprender a fazer isso e esse é o objetivo. E daí, a criança está lá explorando, focando no processo, se desenvolvendo, se concentrando, repetindo, tentando, errando, corrigindo o seu próprio erro, e o adulto tá lá, não, coloca aqui, não, faz isso, não, sabe, fica, e às vezes eu falo assim, depois da exploração, ela não precisa chegar no objetivo ali naquela hora. Ela vai ter outras experiências, outros momentos para chegar. O adulto quer que ela chegue ali na hora, sabe? Então, se tem lá um propósito... Eu acabei de postar um vídeo no Instagram de um material que é os cilindros. E tem lá o controle de erro, né? E aí, ela... Se ela não tivesse chegado ali, ela chegou naquela... Ela sentou, ela repetiu, ela se concentrou e ela chegou no objetivo do material. Várias e várias vezes. Ela fez o vídeo, no final era quase 10 minutos dela brincando. Eu coloquei lá 2 minutos no Instagram, mas foi muito tempo. Ela chegou, mas se ela não tivesse chegado, não teria tido problema nenhum, porque ela tá focando no processo, ela tá se construindo, né? Ela tá trabalhando na autoconstrução. Então, é a autoeducação, e a gente, é o adulto que vai pouco a pouco tirando isso dela. Então, o adulto precisa aprender a ser esse adulto preparado, para poder ajudar essa criança a continuar focando no processo, porque a gente vai ensinando ela a não fazer isso. E tirar estímulos, né? Porque pra gente é bem isso, quanto mais eu puder aproveitar e tirar dessa situação, eu quando era professora tradicional também, então aqui eu tenho
um círculo. Esse círculo, que cor que ele é? E será que ele tem textura? E a gente já vai criando. Não, ele só tem que entender que é um círculo. A cor eu posso mostrar em outro lugar. Tanto que a Maria Montessori, ela fala o quão importante é isolar o objetivo. Então, se é cor, é só cor que eu vou falar. Todos os formatos são iguais. Só que aí você vê materiais hoje, ou brinquedos, né? Não existe brinquedo montessoriano, mas é sempre material para ser trabalhado. Existe um propósito naquilo. Aí você vê que tem vários objetivos naquilo. Não você coloca no Google brinquedo Montessori, 99% do que você encontra no Google não é Montessori. Não. Porque não tem esse isolamento de dificuldade, não tem o controle de erro, não tem o começo, meio e fim. É tanta coisa assim que é hiperestimulante. Então tem várias características do material Montessori que a maioria dos brinquedos não tem. Então, E é o que o mundo pede hoje, assim, também, né? Assim, a grande massa, né? Quem é você? O que é que você fez? O que é que você fez hoje? Então, assim, é sempre um estímulo para você entregar alguma coisa, né? E a gente perde esse processo mesmo. Às vezes, né? É só aquilo que você tem que fazer e fazer bem feito, no sentido de estar em estado total de presença, né? Naquilo. Então, que interessante, né? Que a Montessori traz esse olhar. Porque o mundo, às vezes, pede o contrário, né? Então, eu acho que muitas dos pais também que querem que a criança resolva aquilo rápido, é mais por eles, né? Ai, meu filho conseguiu resolver. Ai, que bom, né? Assim, é uma coisa muito mais deles do que da criança. A criança tá no processo, né? Mas fica a ressalva de que não é porque o mundo pede isso e a criança tá aprendendo a focar numa coisa que ela não vai dar conta disso. Ah, legal. Lá na frente, pelo sim. contrário. Por ela conseguir focar tanto em uma coisa apenas, depois, quando ela precisa olhar pra todos, ela já sabe aquilo. Porque gente, né? A gente tenta fazer tantas coisas ao mesmo tempo, sai tudo mal feito. Não tem como. Multitarefa. Não somos multitarefa, mas a gente sabe que quem pega pra fazer uma coisa, aquela uma coisa que ela fez, sai muito mais caprichado, muito melhor do que quem fez 5, 6 ao mesmo tempo. Né? Então, a criança, ela vai... É o que eu falo, Maria Montessori, ela vai se aprofundando e tirando do caminho, né? Então, ela vai... Que legal. O tradicional, não. Ele vai pingando, e você não garante que a raiz aconteceu. Né? A educação, ela é como um muro de tijolinhos. Você vai pondo tijolo por tijolo. Se fica um buraquinho aqui no fundo, embaixo, no início tá tudo bem. Mas na hora que a parede chegar aqui em cima, ela pode cair. Nossa, e um método Montessori, ela vai fazendo essas solidificações. Eu não passo para a próxima linha se aquela linha não tá completa. Esse pré-requisito. Então, eu preciso insistir com ela ali naquele pré-requisito, você entendeu, conseguiu entender, agora vamos pro próximo. Vamos pro próximo. E esse não próximo, ele vai crescendo. Etapas. Isso. Que legal. É muito parecido com o processo da dança também, assim, porque hoje em dia tem muitos vídeos e Instagram, né, rede social, então, assim, o acesso é muito, eu quero dançar isso aqui, né, se você não entende uma base, você não vai virar uma pirueta, né, assim, falando numa coisa mais... e não visual. Consegue criar em cima dele. E não consegue você criar, você só reproduz. Então, assim, são muitos alunos, estudantes de dança reproduzindo conteúdo sem entender seu próprio corpo, né? Então, assim, é processo, né? E é entender e poder apresentar para o aluno o valor desse processo também, né? O quanto é gostoso o processo, né? E não só o resultado. Sim. Muito bom. Então, vamos agora para nossa dinâmica. Nós temos uma dinâmica aqui para vocês. Maju tá aqui participando com a gente sempre. Então explica um pouquinho, Má, como vai ser. Eu vou falar uma frase e vocês vão ter que falar se é mito ou verdade. E discorrer um pouquinho sobre falar um pouquinho esse só. assunto. Legal. Então, o primeiro. Não é possível implementar o método Montessori em uma escola regular. Mito. Talvez ela vai falar outra coisa. Mito. Então, é isso, um novo olhar para a criança, como a gente falou. Então, Montessori começa pelo adulto preparado, não pelo ambiente. A gente primeiro precisa preparar o adulto. Então, se esse adulto que trabalha numa escola tradicional e ele estuda Montessori, e não estou falando só fazer curso, não, mas assim, lê Montessori, pega os livros e lê e se aprofunda. Você consegue pegar a essência disso e aplicar isso no seu trabalho numa escola tradicional. Porque começa a partir do adulto preparado. Então, esse adulto preparado vai entender o porquê que a gente faz isso numa escola Montessori, né? E aí você, entendendo o porquê, você vai conseguir adaptar e se virar com o que você tem, né? Montessori é uma filosofia, né? É uma educação para a vida, não é
não é só os materiais, né? Não começou com uma escola, né? Ela desenvolveu dos 2 anos e meio até 7 anos ali. E aí, como você falou, Mário, né? Então, ela tem os planos de desenvolvimento. Então, depois ela expandiu isso. Então, tem lá os materiais da escola, tem a idade mistas, tem várias coisas assim que você não consegue aplicar. Coisas, né, técnicas assim que você não consegue aplicar. E por conta disso, tem coisas que você não vai conseguir atingir, né? Numa escola tradicional. E você pode falar sobre isso. Acho que a gente já tocou bastante nisso. Mas esse lado do adulto preparado é muito importante. E você consegue adaptar, de acordo com a sua realidade, conceitos da abordagem Montessori para melhorar a educação dessas crianças nessa escola tradicional. Legal. Então, assim, o objetivo, né? O sonho de todo professor Montessori é conseguir levar a Montessori para todas as escolas, para todas as crianças, para todas as famílias. E, infelizmente, hoje a gente não consegue fazer isso porque o adulto não consegue ver além, né? Não conhece o desenvolvimento da criança, não entende de fato o que é. A gente criou uma estrutura educacional tradicional, com base, assim, reprodução em massa, né? E tem todo um lado histórico do porquê que é assim, tem um porquê, mas foi tudo na base do achismo, né? Então, quando você realmente estuda, por isso que é uma pedagogia científica, porque é na base do estudo mesmo de entender a criança e ver o desenvolvimento e conseguir providenciar o ambiente para essa criança se desenvolver plenamente. Então, tem sim as limitações, mas também tem como você mudar muito dentro da sua realidade de uma escola tradicional, como você consegue fazer o melhor para essa criança. Então, eu diria mito. Eu fico em cima do muro. Eu acho que dá para você levar muitas práticas, mas aí você não pode dizer que você é uma escola montessoriana ou que você está fazendo a pedagogia científica. E se a pessoa começar a fazer certo, essa escola vai se transformar numa escola Montessori, porque não tem, é tudo isso que a Luísa disse, não tem como você mesclar as coisas, porque elas são bem antagônicas, assim, uma coisa é foco no produto e a outra é foco no processo, né, então... Tem muitas iniciativas de escolas públicas até, de trazer uma área de vida prática. Então, a gente que assim, um pouco de Montessori é melhor do que nada, mas não dá para dizer que o método está acontecendo ou está fluindo ali, porque você precisa do envolvimento dos adultos, da criança, da família, para esse novo olhar. Então, o adulto preparado, né, esse professor da escola tradicional, estudar, ler Maria Montessori, entender o porquê daquilo, a gente tem esse poder de abstração, né? A gente consegue pegar esse conceito e tentar adaptar para a nossa realidade. Mas, né, não tem como você fazer a estrutura de uma escola Montessori e simplesmente, né, tentar fazer isso na estrutura tradicional. Você não consegue, por exemplo... Né, a escola tradicional tem testes, e em Montessori a gente não tem testes, né, não tem essa recompensa, a educação não é na base da recompensa e punição, né, uma nota baixa ou uma nota boa. Então, tem as suas limitações, mas você ter um novo olhar para a infância, um novo olhar para a criança, um novo olhar para o desenvolvimento e a educação já ajuda muito, né, tem como caminhar, né, ir para esse caminho. Muito bom. Mito ou verdade? Os pais conseguem aplicar os princípios montessorianos em casa? Sim. Verdade. Absoluta. Então, é por isso que, né, isso leva um pouquinho para a escola tradicional, né? Porque tem vários conceitos que você consegue trazer para casa. Mas completamente verdade. A educação Montessori começa desde o nascimento. Então, em casa, né, com os pais. Tem alguns livretos com base em aulas, né, palestras da Maria Montessori, que ela traz exatamente isso, de como, né, tem da infância e adolescência, a criança na família, tem algumas, né, que você consegue ver mais claramente, assim, o que é que ela quer dizer para trazer isso para casa, né, se você quiser se aprofundar. Mas
Mas tem sim, né, eu fico falando isso, batendo nessa mesma tecla, é um novo olhar para a criança. Legal. Precisa ter o conhecimento, não dá para você só ver coisa do Instagram e achar que você vai aplicar isso em casa. Sim. Porque aí você tem muito risco de você cair na permissividade. Uhum. Então, a gente tende a ir pelo lado autoritário, né? Como você estava falando dos gatilhos do adulto, né? Baseado na nossa infância. E na educação que a gente teve, que foi autoritária. Na maioria dos nossos casos, pelo menos da nossa geração, foi muito autoritário. E daí, o que acontece? Você acaba sendo ou muito permissivo ou só reproduzindo o que foi feito com você. Então, se você só acha que você entendeu Montessori e você vai aplicar, sempre acaba sendo permissivo. E então lá no meu curso, né, os adultos, eles aprendem na prática a entender quais são esses limites, quais são essas regras para trabalhar nessa autodisciplina. Então não é só a autonomia, né, da criança fazer as coisas para ela mesma, assim, né, ter essa independência, essa autonomia, mas também tem esse lado da autodisciplina que a gente desenvolve. Então tem que trazer para casa, mas também tem que estudar, tem que saber, tem que entender por quê, para fazer direito, porque não é fácil. Sim. Não é só montar o quartinho, não ter uma cama de casinha, né, aquela cama no chão de casinha e achar que você tá fazendo Montessori. Mas essa ter a torre de aprendizagem e achar que você tá fazendo Montessori. Sim. Muito bom. Mito ou verdade? Uma criança que passa pela educação montessoriana desenvolve autonomia mais cedo. Sim. Se o adulto consegue preparar o ambiente para que isso aconteça, então tem a preparação do adulto e a preparação do ambiente. A criança consegue, sim, se tem esses... Essa janela da criança, que são os períodos sensíveis, né, que Maria Montessori traz, ela é importantíssima. Toda criança, independentemente de qual metodologia que ela vai passar por esse período sensível. E tenho certeza, você está assistindo, o seu filho está na tradicional... Teve uma idade ali que ela falou, eu quero fazer. Só que a gente, focado no produto, não, eu tô atrasado, deixa que eu ponho pra você, não, deixa que eu sirvo, deixa que eu corto melhor, eu faço melhor, eu faço mais rápido, menos não bagunça. vai fazer sujeira, né? Então, essa criança que tem essa coisa inata ali, querendo aparecer, se ela não é nutrida, ela murcha. Aí, quando chega lá aos 7, 8 anos, você tem 8 anos e não toma banho sozinho? Vai tomar banho, menino! Vai fritar um ovo! E não sabe fazer, porque naquele momento que ela estava apta a aprender aquilo, não foi nutrido. O método Montessori, ele vai nutrindo isso. Chega uma hora que a criança fala, mãe, põe meu sapato, mas filho, você já sabe fazer. Aí é outra questão de desenvolvimento, mas ela tem a capacidade, a habilidade de fazer. A criança que não nutre isso, ela sempre vai pedir porque ela não sabe fazer. Então, estando nesse ambiente preparado, seja em casa, seja na escola, tendo essa filosofia presente, sim, a criança vai desenvolver essa autonomia, porque ela vai entender qual é o papel dela naquele processo. Eu coloco meu tênis porque é meu corpo, eu cuido do meu corpo. Não é para atender o que o adulto está dizendo, não é porque é uma regra social, não, é porque eu cuido de mim. Assim como eu cuido do ambiente, eu cuido do outro. Então, essas coisas pequenas acabam sendo feitas naturalmente. Essa autonomia vai surgindo porque simplesmente é. Mas precisa do ambiente preparado e do adulto preparado. Sim. Então, um adulto que sabe mostrar como fazer. Um ambiente que está preparado para ela conseguir aprender a fazer, né? Então, não é só coloca o seu sapato. Tem um jeito de apresentar como coloca o sapato. Tem níveis, né, motor, cognitivo, para entender como que você coloca um sapato. E aí o adulto precisa saber ensinar uma criança como colocar o sapato. Sim. Tem todo um jeito para fazer isso. Não é só falar para a criança, né, ela tá nesse período sensível de querer fazer por si mesma, aprender a fazer, mas ela não tem o suporte de um adulto que sabe fazer isso. E não só já fazendo por ela, porque é mais rápido, porque tem lá que ir pra aula de dança e tem que colocar o sapato pra sair de casa e você só tem 5 minutos pra fazer isso. Sim. Você não tá dando espaço pra criança aprender, preparando, né, o ambiente pra ela aprender. Então, por exemplo, dando um tênis que ela consiga, né? Então, de velcro, né? Depende. Então, isso seria a preparação do ambiente, né? Então, pra ela se servir água num copo. A jarra tem que ser pequenininha, o copo tem que ser pequenininho. Não dá pra ser uma jarra grandona e achar que ela vai
vai desenvolver autonomia para se servir se você não está dando o ambiente correto para ela poder fazer isso. E aí tem a preparação do adulto de como ensinar ela a fazer isso, né? Então a gente sempre faz uma apresentação, tem uma forma de mostrar para a criança como que coloca água da jarra para um copo. Então tem aquela coisa das etapas, você não pode pular, né? Então já dá um tênis para ela difícil pular todo o processo que vem antes. Sim. Então tem que estudar, né, pessoal? O método Montessori pode preparar melhor as crianças para o futuro, principalmente no mundo digital. Sim, verdade. A criança em Montessori, ela aprende a pensar, né, a aprender, não a seguir, a saber o que vai estar na prova, né, o que vai, só aprender aquilo que vai cair na prova. Então, se ela está aprendendo a aprender com prazer, né, se ela está tendo esse prazer em aprender, ela vai saber buscar as respostas, ela vai conseguir adaptar para o mundo em que ela vive, para a realidade dela, que seria o mundo digital. Como que eu consigo buscar as respostas? Então, o método Montessori trabalha nas funções executivas, por exemplo, de uma forma que a escola tradicional não faz. E então é todo uma preparação do cérebro mesmo, da estrutura, da arquitetura do cérebro, para aprender, para ter um raciocínio lógico, para ter uma resolução de problema, para começar uma tarefa e conseguir fazer ela até o fim, trabalho de memória, todas as funções executivas, né? Então, se você tem toda essa base e você vai adquirindo essas habilidades para aprender uma coisa que é difícil, né? Você perseverar, você não desistir, você se concentrar, né? Então, tudo isso você consegue depois aplicar isso para qualquer situação. Você pode falar melhor, né? No contexto da escola, esse mundo digital. Mas, sim, com certeza é verdade. A gente tem um computador na sala para as crianças usarem, mas ele sempre é nosso último recurso, porque a gente quer que a criança aprenda a aprender. Legal. Então, se ela tem alguma dúvida, eu tenho uma biblioteca com livros onde ela vai ver o índice, ela vai lá pesquisar, ela vai tentar entender, porque o que a gente quer que ela compreenda? Se eu não sei fazer a pergunta certa, eu não vou ter a resposta. Não tem Google, não tem Alexa, não tem Siri, não tem AI. ChatGPT. Não tem que vai te dar a resposta que você precisa se você não fizer a pergunta certa. Então, todo esse caminhar é realmente mostrar para a criança que pergunta que eu estou fazendo para o meu desenvolvimento, para mim, o que eu quero saber agora. Então, e é assim, se eu mostro para a criança como funciona, depois é uma habilidade de ir lá e digitar, de fazer a pesquisa. Esses dias entramos na sala e aí o coração aqueceu, assim, né? Que tinha uma criança de 4º ano, ela tava com o livro aberto, pesquisando no computador, com o texto riscando, grifando, o caderno dela fazendo, então ela tava unindo todas as ferramentas que ela tinha para fazer a pesquisa de fauna que ela tava precisando fazer ali. Então, em nenhum momento a gente ensinou ela a unir isso, mas ela foi fazendo essas pontes. Então, ela tem acesso à tecnologia na casa dela. Então, o que eu quero também como escola, aí é particular meu, né? Não tô nem dizendo se todas as escolas montessorianas são assim. Mas é mostrar para a criança, dar acesso a coisas que geralmente ela não vai ter. Então, é apresentar alimentos diferentes para essa criança, é trazer novos formatos, porque se eu não mostro isso para ela, aonde ela vai ter oportunidade? Né? E aí, enfim, são coisas que lá na frente ela vai conseguir fazer todos esses links, mas de novo, são tijolinhos sendo crescidos. Porque se eu dou na mão da criança um celular, um tablet com 3, 4 anos, e aí para que ela vai escrever? Se ela sabe digitar. Pra que ela vai? Então, aí esses tijolinhos aqui, as nossas crianças já são alfabetizadas na cursiva. Então, crianças com 6, 7 anos escrevem frases na letra cursiva. Você vai ver, às vezes, crianças com 6º, 7º, 8º ano não sabem escrever a letra cursiva. Tá, mas ele não vai usar isso pra quê? Neurociência mostra, muitas coisas importantes acontecem nesse processo da escrita manual e cursiva, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando, então acredito que sim. E a tecnologia tá aí para nos ajudar, né? O que não pode realmente tirar esse desejo da criança de aprender, né? Como
como você falou agora. Então, a gente... o mundo tá aí do jeito que ele é, né? Como essa criança vai se desenvolver bem nesse mundo, né? E é pensar fora da caixa, né? Exato. Porque, por exemplo, pessoas que estudaram em escola Montessori, tipo o Google, né? Os 2 founders do Google estudaram em escola Montessori. Uhum. Então, você consegue achar um problema e achar uma solução para esse problema e saber encontrar a resposta de como chegar nessa solução, né? Então, é pensar fora da caixa. Não é só estudar para você ir trabalhar numa empresa que você né, não tem que usar a sua criação. Sim, perfeito. E a última, a educação Montessori não favorece no aprendizado ativo e a criatividade. Nossa, mito. Mito ativo com M maiúsculo. Total oposto, né? Tudo na educação é o aprendizado ativo. Criança. Então, e o outro, ativo e criatividade. Com certeza, muita criatividade. Tem esse mito, né, de quando você olha para os materiais sensoriais, né, principalmente no primeiro plano de desenvolvimento, então, dos 0 aos 6 anos, aqueles materiais ali, você vê que eles todos têm um propósito, todos têm um começo, meio e fim, e eles não são abertos. E aí, por conta disso, por conta disso, as pessoas acham que a criança não está desenvolvendo a criatividade, porque acha que, ela só aprende a fazer aquilo daquele jeito. Mas pelo contrário, a criança tem uma capacidade maior de desenvolver essa criatividade por conta de tudo que a gente já falou. Então, não é só... E é linkar com esse mundo. A gente estava tomando banho outro dia, e minha filha pôs o shampoo na mão e mexeu assim. Ela falou, olha, mãe, essa aqui é uma mistura não reversível, primeiro ano, tá? Do fundamental. Falei, é mesmo? E eu já sabia o que tratava, né? Porque eu tô por dentro do currículo. Ela falou, é a mesma coisa quando você frita um ovo, por exemplo. O ovo, ele é molinho, assim, né? Ele é meio que líquido. Mas quando você frita ele fica duro. E depois você não tem como deixar ele mole de novo. Mas o gelo, não. Ele vira água e depois você põe de novo. Então, ele se reverte. E o shampoo também não, olha. Ele vira líquido, depois ele não vira grossinho de novo. Ele se desfaz. Então, assim, não é uma coisa criativa, mas é fazer essa conexão com esse mundo. É pegar um conhecimento que eu já tenho com o outro e trazer ali para minha vida real e criar algo novo. Porque criatividade, às vezes, confunde-se também, que é aquela criança que pinta tudo e faz... Não necessariamente. Sim. Às vezes, a criatividade está em encontrar uma solução para um problema recorrente ali. Isso é que é criatividade, na verdade. Tem gente que acha que... O meu contexto, né? Eu sou treinada em 0 a 3 anos. Então, as minhas coisas, tudo, né? Você já vai pro outro plano. Mas pro 0 a 3, por exemplo, quando você vê uma criança brincando de cozinha numa cozinha lúdica, né? E ela tá lá pegando umas coisas que não tem nada a ver e fingindo que é uma saladinha, misturando, né? Pegando umas peças de um quebra-cabeça e fingindo que é comida, pizza, alguma coisa. E você olha para aquilo, você acha que ela tá usando a criatividade. Mas na verdade não, ela tá usando ali uma fantasia. Não é exatamente a mesma coisa do que você ser criativa, né? Isso é que é ser criativo, tentar chegar na solução de um problema, né, de forma criativa. Você vai testando, errando e chegando lá e vendo outras formas de pensar, como que a gente consegue pensar dessa forma, né? Isso é uma criatividade. Confunde também com criatividade e arte, né? Uma criança que tá ligada à arte, ela é muito criativa, né? E é de fato isso, assim, que na vida a gente precisa ter criatividade mesmo para resolver as questões que aparecem, assim, né? Ela pode ser super cartesiana, mas ser criativa nas propostas dela ali, naquele processo. Com certeza. Então, acho que o método tem muito nutre muito essas conexões com a criança e faz com que ela consiga ser um adulto criativo, ser um adulto com recursos. Sim. Essa é a grande diferença. É isso que Maria Montessori se propôs, porque ela tinha a proposta de uma educação para um mundo novo, né? A gente tem aquele clichê que a criança é o futuro. E realmente, eles vão ser os adultos de amanhã. Mas se essas crianças estão aprendendo reproduzir, você acha que ela vai fazer diferente? Que o mundo vai ser melhor? Ou ele vai ser só uma reprodução do que ele é hoje? Mas se eu dou essa liberdade para a criança testar e errar quando ela é criança e tem um adulto preparado ali para dizer, olha, será que foi a melhor opção? Será que foi a melhor solução para o seu problema? Sim. Você já pensou fazer de tal forma? E aí vem um colega e fala, não, eu resolvi desse jeito. Nossa, eu não tinha pensado. E aí vira um grande laboratório de acertos e erros num momento onde ela pode acertar e errar.
Sim. Se a sua educação ela só é reprodutiva e você vai acertar e errar na vida Tem medo adulta, de errar? Tem medo de errar. Sim, A criança aprende a ter medo de errar. Tem muitos adultos que também não se arriscam. Porque os adultos ensinaram isso para as crianças. Então, se a gente quer que a sociedade pense de uma forma diferente, a gente precisa nutrir de uma forma diferente. Aceitar a não reprodução, aceitar um caminho diferente, um processo. E aí que, né, que ela... Tem duas coisas que ela desejava para a educação dela, né? Para um mundo novo e educação para a paz. Que ela falava que a paz não é a não guerra, mas sim a harmonia. Como que nós, seres humanos, convivemos, nós somos todos, independentemente de nação, raça, credo, nós somos do mesmo, né? E se a gente não perceber que a gente precisa se ajudar, a gente vai só prejudicar o mundo, que é a casa de todos. É verdade. E trazer essa natureza também. Antes da gente estar aqui, a formiguinha já estava ali. Ai, tem uma formiga na nossa sala, tá bom. Ela não sabe que aqui é uma escola. Antes de ter esse prédio, era a casa do ancestral dela. Então, a gente precisa respeitar isso. Vamos pôr ela de volta lá fora. Não precisa matar, né? Se a gente mata todas as abelhas, a gente não tem polinização. Se não tem polinização, a gente não tem frutos. E a gente tem que fazer uma polinização artificial para ter frutos. É o alimento... Você entende todo um processo? Só mata a abelha porque ele é um inseto. Não, ela tem um porquê estar naquele ambiente. A gente precisa... Né? Enfim, é trazendo um pouco do porquê que a gente tá aqui. A gente pertence a isso, né? Sim. E isso faz a diferença para pensar diferente lá na frente. Sim. Pronto? Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi, assim, nossa, super rico, assim, um conteúdo muito especial. E pra gente fechar o nosso podcast, queria que vocês falassem um pouquinho, né, do curso novo que a Louise vai oferecer agora em abril. E convidasse também, assim, as pessoas que estão assistindo e que ficaram, assim, estimuladas a conhecer um pouquinho mais da Montessori, enfim, falar um pouco da escola e trazer também, assim, para esse conhecimento Montessori. Então, eu sou professora Montessori e sou educadora parental também, né? Então, para mim é muito importante essa união, né? O meu trabalho, eu foco muito, claro, no desenvolvimento da criança, mas também na educação do adulto. Sim. Então, no meu espaço, como eu disse, é de 0 a 3 anos, tem a participação ativa dos adultos e na primeira semana eu dou um curso parental de introdução a Montessori. Então, os adultos, eles aprendem todo esse lado teórico para entender por que a gente faz o que a gente faz no curso, no decorrer do curso das 12 semanas, né? Então. E aí eu falei, Luana, vamos fazer aí uma parceria? Seria muito legal oferecer esse curso lá num espaço diferente. A estrutura é um pouco diferente, então eu queria atender um público diferente, né? Porque lá é menos tempo, então para quem não consegue ter esse compromisso de 2 horas por semana, durante 12 semanas, né? E então a gente faz uma aula mais curta, então é 1 hora, aos sábados de manhã, com a participação dos adultos, e é aberto só para minha área, do 0 aos 3 anos, né? E daí a gente tem é mais curto, então é só um bimestre. Então a gente fez agora fevereiro e março, o próximo bimestre agora é abril, maio. E no primeiro dia de aula, que vai ser agora esse sábado, a gente faz o curso parental. Então a gente tem uma monitora que fica com as crianças, eu dou o curso parental. E daí na próxima semana, na primeira semana de abril, a gente começa as vivências, né? Então chama Vivência Montessori. Então a gente tá com essa parceria lá na Semear. Muito bom. E então, para quem quer conhecer um pouquinho mais assim sobre essa educação, o que vocês falariam? Eu tenho indicações. Gabriel Salomão, ele é um grande estudioso de Maria Montessori no Brasil. Tem muita coisa que ainda não é traduzida para o português, infelizmente. Mas ele foi aluno de uma escola montessoriana. Depois ele estudou muito tempo. Então, se tem alguém para indicar sobre a filosofia, a metodologia, entender, é ele. Ele tem um canal chamado Lar Montessori, tem no Instagram, tem um blog, ele faz cursos também com um bom custo-benefício. E a editora Kirion, eles estão aos poucos, junto com parceria com a OMB, que é a Organização Montessoriana do Brasil, eles estão traduzindo algumas das obras, então
tá tendo relançamento e eles têm pacotes promocionais sempre com todos os títulos já traduzidos para o português. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho na literatura também, são 2 indicações. Já tem, acho que uns 5, 6 livros, né, traduzidos agora. Eu acho mais que tem até. Menos de 10, mas tá indo. Tudo. Legal. Todo ano vem um. Legal, a gente vai deixar linkado. E o Lar tudo isso aqui Montessori, o Gabriel Salomão, ele trabalha, muitos dos cursos que ele dá, tem muita gente da escola tradicional fazendo, né? Muitos profissionais da área, com educação, em vários sentidos, né? Quem trabalha com criança, não só na educação, mas muitos dos alunos deles estão levando isso na escola tradicional. Legal. Fantástico, muito obrigada então mais uma vez, queridas. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi muito ótimo, bom. E para você que acompanhou até aqui, continue nos seguindo nas redes sociais, aqui no YouTube, para conhecer mais, enfim, aprender mais aqui no Sintonia Educação. Beijo. Tchau. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.